Então, este é o vídeo resolução de G1. Eu sou a aluna Vanessa Thaís Hack. Aqui, então, eu vou fazer a retomada dos conteúdos que eu utilizei para resolver a questão escolhida por mim da lista 6 e 7. Eu vou falar, então, sobre as EDOs. No caso, a equação diferencial ordinária linear de segunda ordem e não homogênea. Elas podem aparecer de duas formas, tá? Quando os coeficientes, esse A2, A1 e A0 irão variar, ou então quando o A, o B e o C são constantes, são coeficientes constantes. A solução dessa equação se dá através da soma de um YH com o YP. Eu vou conseguir obter o valor do YH, a equação YH, eu vou obter analisando essa primeira parte aqui da equação. Eu vou igualar ela à equação característica, eu vou igualar a zero. Como vai ser uma equação de segunda ordem, eu vou aplicar Bhaskara e vou achar os valores de R. Com os valores de R, eu vou ver em qual dessas condições aqui ele vai se enquadrar. Analiso os valores de R obtidos e vejo em qual dessas três situações ele se enquadrou. E aqui eu tenho a fórmula geral, eu vou fazer a substituição e assim eu obtenho a YH. Já a YP, eu vou analisar o G de X, o lado esquerdo da equação. Ela pode se enquadrar em dois casos. Vou ver qual dos dois ela vai se enquadrar, ou no caso 1 ou no caso 2. No caso aqui, quando for apenas um polinômio, eu vou ter essa equação genérica de YP. Quando tiver seno ou cosseno, eu vou ter esta equação aqui genérica para o YP. Vou fazer as devidas substituições e vou encontrar então a minha YP para que eu possa então somar com a YH e obter a solução da equação. Aqui, então, de uma forma mais passo a passo, né, para que eu possa obter a solução da EDO. Para analisar para obter o YP, eu vou analisar esta primeira parte, vou igualar a zero, né, vou achar os valores de R, R1 e R2, vou analisar vou ver em qual daquelas três condições que eu mostrei antes ela vai se enquadrar, vou fazer as devidas substituições e obtenho o valor da YH. No caso da YP, eu vou ter que analisar primeiro a G de X, em qual desses dois casos aqui ela vai se enquadrar, faço as substituições necessárias nessa YP genérica, né? Obtendo a minha YP, fiz as substituições aqui, né? Obtive o valor da YP, eu vou fazer as derivadas, tanto a derivada primeira quanto a derivada segunda da minha YP. Fiz as derivadas, vou substituir na equação, na EDO. No caso, a segunda derivada eu vou substituir onde tiver o y2, a primeira derivada onde tiver a primeira derivada e o próprio y eu vou substituir lá na equação inicial, primeira equação. Feito isto, eu vou obter um sistema. Vou resolver esse sistema, né? A resolução desse sistema vai me permitir, então, que eu consiga obter os valores de A1, de A0, dependendo do polinômio que eu tiver aqui. Depois, então, que eu obtive o valor, a minha YH e a minha YP, eu vou somar as duas e vou obter a solução da EDO. Aqui, então, está a equação que eu escolhi para resolver, né, como exemplo do conteúdo que eu abordei anteriormente. Nesse caso, eu escolhi a questão B do exercício 1, referente à lista 6 e 7. Tá? Analisando, então, aqui eu verifico que, neste caso, o E não aparece, mas ele está subtendido porque ele é elevado a zero. Ele é 1, então não tem necessidade de aparecer. Eu identifiquei que, neste caso, ele se enquadra no caso 1, né, que é um polinômio
é um polinômio, depois eu vou usar essa fórmula geral para obter a minha YP. Então, primeiro analisando a Y, vou obter os valores da YH. Nesse caso, substituir pela equação característica, igualei a zero, fiz a Bhaskara e obtive os valores de R. Nesse caso, R1 e R2 ficaram iguais. Analisando lá naqueles três casos, quando os R's, o R1 e o R2 são igual, vai se enquadrar neste caso aqui. Fiz a substituição do valor de R, né? Tenho essa condição aqui já vem pronta, então eu só devo de fazer as substituições. Fiz a substituição do valor do R e obtive então a minha YH. Né? O meu R1 e R2 foi 5, fiz a substituição, achei o valor, a YH. Para YP, como eu disse antes, eu vou ter que analisar a g de x, que nesse caso é 30x mais 3. Vi que ela se enquadra no primeiro caso, fiz as substituições, aqui no caso x é elevado a zero, o e também, né? Então vai dar 1 e vai me restar somente a1x mais a0, porque o meu polinômio é de primeiro grau. Então, a minha YP vai ter esta forma aqui. Como eu sei que a solução da EDO se dá através da soma do YH com o YP, faço as devidas substituições do YH e do YP que eu encontrei e obtenho essa solução geral. Mas eu ainda preciso achar o valor do A1 e do A0. Então, eu preciso derivar os valores da minha YP encontrada. Derivei a YP, que eu tenho a derivada primeira, a derivada segunda. Com essas derivadas, eu vou substituir na equação inicial, a equação que foi dada lá em cima no exercício. Vou substituir os valores e vou obter, como eu disse, fiz a substituição então aqui, né, das derivadas que eu encontrei, primeira derivada, segunda derivada, fiz as substituições correspondentes a cada uma, vou obter um sistema. Esse sistema, vou ver aqui tem x, vou igualar os dois, né, nesse caso, aqui os números que não tem x, vou igualar o que não tem x ali, e obtenho esse sistema. Nesse caso ficou bem simplesinho, né, o A1 eu já consigo descobrir direto, descubro o valor do A1, faço a substituição dele aqui para que eu possa encontrar o valor de A0. Eu fiz as devidas substituições e obtive, então, o valor de A0 igual a 3/5. Já tenho o valor de A1 e o valor de A0. Esses valores eu vou usar para substituir lá na minha Y geral, que eu tinha antes, que era a soma da YH com a YP que eu tinha obtido lá atrás. Eu sei, então, agora o valor de A1 e o valor de A0. Vou fazer as devidas substituições e obtenho, assim, a solução da EDO. Então, este foi o meu vídeo resolução de G1.